Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre derivadas parciais. Antes de definirmos as derivadas parciais, vamos considerar aqui f, uma função de duas variáveis reais, certo? Ela sai do domínio D, que é um subconjunto do R2 e chega em R. A, B é um ponto desse domínio de f, e a gente vai fixar y igual a b, certo? E considerar uma nova função que só depende de uma variável, que é a função g, certo? A função g depende de x e a gente vai definir ela como sendo a função f calculada em x e b, ou seja, é como se eu estivesse mantendo o y fixo igual a b, tá? Então, como g é uma função de uma variável, caso a derivada dela exista em um número x igual a, então a gente sabe que a derivada de g, nesse número a, vai ser limite de g de a mais h menos g de a sobre h. Então, a gente vai definir, no caso dessa derivada existir, a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB, certo? Sendo justamente a derivada da função g em a, certo? Então, como g, a gente sabe que g de x é igual a f de xb, então vamos só substituir. Quem é g de a mais h? Vai ser f de a mais h, b. Quem é g de a? F de ab, certo? Então, esse limite aqui, limite de f de a mais h, b menos f de ab sobre h, quando h tende a zero, é o que a gente vai definir como sendo a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB. E a anotação que a gente utiliza é essa, del f, del x no ponto AB, certo? Para derivadas parciais. Aí, de modo análogo, se a gente também define, né, uma nova função de uma única variável, essa função, a gente agora, em vez de manter o y fixo igual a b, a gente vai manter o x igual a fixo. Então, a gente vai definir a função h de y como sendo a função f, mantendo o x igual a fixo, né? E deixando o y variar. Então, se a gente define dessa forma essa função h, então, a derivada parcial de f com relação a y, a gente vai definir como sendo justamente a derivada dessa função h em b, certo? Então, fazendo um procedimento análogo que a gente fez aqui em cima, a gente obtém a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB, como sendo o limite da função f de a, b mais k, menos f de ab sobre k, quando k tende a zero, certo? Então, observe que na definição de derivada parcial de f com relação a x num ponto, a gente manteve o y fixo, né, igual ao valor que ele assume nesse ponto. E quando a gente definiu a derivada parcial de f com relação a y num ponto, a gente manteve x fixo igual à coordenada dele nesse ponto, certo? Bem, vejamos um exemplo. A gente quer determinar, caso existam, as derivadas parciais dessa função f, que é definida por partes, no ponto 0, 0, tá? E observe justamente que ela muda de comportamento nesse ponto. Então, para calcular a derivada de f com relação a x no ponto 0, 0, a gente já sabe que vai fazer o quê? Vai manter o y fixo, igual que o valor que ele assume aqui nesse ponto, né, que seria 0, e vai fazer o x variar, né? Então, o x vai variar de 0 mais h até 0. Então, vai ficar como? Essa derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0 vai ser limite de f de 0 mais h, 0, menos f do ponto sobre h. Então, quem é f de h, 0, a gente olha para a função aqui em cima, né? A gente vai estar dentro desse primeiro intervalo, já que a gente está fazendo um limite de h tendendo a 0, então h não é 0, está próximo de 0. Então, é só substituir nessa função x por h, né? E aí e o y por 0, que está lá constante igual a 0, e ver o que dá. Então, vai ficar o quê? h ao quadrado sobre h mais 0, né? E a imagem do ponto 0, 0 a gente está vendo aqui no segundo intervalo, que é 0. Então, fica menos 0. Tudo isso sobre h. Então, calcula esse limite, tá? Bom, no numerador, eu posso reescrever, na verdade, essa fração sobre h como sendo uma única fração, né? h ao quadrado sobre h ao quadrado. Dentro do limite, isso vale 1. E limite de constante é a própria constante. Então, a derivada de f com relação a x no ponto 0, 0 existe e vale 1.
Analogamente, quem seria a derivada de f com relação a y neste mesmo ponto? Então, já sabe que agora a gente faz x fixo, né? Nesse caso, a coordenada x vale 0 e vai fazer o y variar. Então, o y vai variar de 0 mais k até 0, né? Então, vamos lá. Então, vai ser o limite de f de 0, 0 mais k, menos f do ponto sobre k, quando k tende a 0, certo? Quem é f de 0k? F de 0k, olhando aqui para a função, a definição dela é fazer x igual a 0 e y igual a k. Observe que vai ficar 0 ao quadrado sobre 0 mais k, que é 0. E a imagem do ponto 0, 0, a gente está vendo que é 0, então vai ficar 0 menos 0 sobre k, que é 0, dentro do limite, e limite de constante é a própria constante. Então, as derivadas parciais de f existem nesse ponto 0, 0, e ambas, né, a gente calculou já o valor com relação a x, a derivada parcial foi 1 no ponto, e com relação a y foi 0. No segundo exemplo, a gente tem aqui uma função também definida por partes, e a gente quer calcular as derivadas parciais, caso existam, dessa função, no ponto 1, 1, que é justamente onde ela muda de comportamento. Então, vamos lá. Quem seria a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto 1, 1? Bom, vai ser o limite, lembrando que a gente faz agora a y constante igual ao valor da coordenada, que nesse caso é 1, né? E faz o x variar. Então, vai f de 1 mais h1 menos f do ponto sobre h, quando h tende a 0. Bom, quem é f de 1 mais h1? Olho para a função, né? Estou no primeiro intervalo, substituo x por 1 mais h e y por 1. Então, vai ficar 1 mais h vezes 1 menos 2 vezes 1. Quem é a imagem do ponto 1, 1? Olha aqui para o segundo intervalo e eu tenho que a imagem do ponto 1 é menos 1, tá? Vou agora só distribuir esse produto. Distribuindo, eu fico com 1 mais h menos 2 mais 1. Cancelo, né? Menos 2 mais 2, vai sobrar só o h. Então, limite de h sobre h, limite de 1, que é 1. Então, a derivada parcial de f com relação a x existe nesse ponto 1, 1 e vale 1. E a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 1? É o limite de f de 1, 1 mais k, menos f de 1, 1, sobre k, né? Lembrando que aqui eu mantive x fixo igual ao valor que ele assume, que é x igual a 1, e variei o y, certo? Então, vamos lá. Quem é f de 1, 1 mais k? Pela definição da função, a gente está vendo aqui que vai ser trocar x por 1 e y por 1 mais k. Então, 1 vezes 1 mais k, menos 2 vezes 1 mais k. Quem é a imagem do ponto 1, 1? Menos 1. Então, quem é esse limite? Bom, faz a distributividade, né? Então, vai ficar 1 mais k, menos 2, menos 2k, mais 1. Cancelando, vai sobrar o quê? Menos k sobre k. Simplificando k por k, sobra limite de menos 1, limite de constante é a própria constante. Então, também existe a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 1 e vale menos 1, tá certo? Bom, agora a gente tem o objetivo de definir as derivadas parciais agora como função, porque antes a gente definiu as derivadas parciais num ponto, mas agora a gente quer fazer esse ponto variar para ver a derivada como função, assim como a gente viu no curso de cálculo 1, certo? Então, a gente vai considerar o subconjunto do domínio de f, formado por todos os pontos x, y, onde a derivada parcial de f com relação a x existe. Então, a gente vai definir a função derivada parcial de primeira ordem de f em relação a x, como sendo a função que vai desse conjunto A, né, que é o conjunto dos pontos onde a derivada parcial de f com relação a x existe, chegando em R, e a definição dela é parecida com a que a gente acabou de ver no ponto, né? A diferença é que eu estou trocando x0 por x e y0 por y. Então, fica limite, quando h tende a 0, de f de x mais hy menos f de xy sobre h. Né? Como eu estou derivando com relação a x, estou mantendo aqui o y fixo e variando o x, tá certo? Tá a mesma definição, agora fazendo o ponto variar.
Aí temos algumas notações para essa derivada parcial de f com relação a x, né? A primeira é a que a gente já vem utilizando em função desse símbolo del. A segunda, a gente pode escrever a função e com um subíndice x, para dizer que está derivando a função com relação a x, ou ainda pode escrever um d maiúsculo e a função do lado, e como subíndice do d, tendo a variável que a gente está derivando em relação a ela, ou ainda pode pegar a função e escrever um subíndice 1 para dizer que está derivando em relação à primeira coordenada. Ou ainda, d maiúsculo, em vez de x, a gente colocar 1, que está derivando a função, faltou até um f aqui, que é a derivada de f de xy, com relação à primeira coordenada, certo? Analogamente, a gente também pode fazer, né, o ponto x0 e y0 variar e definir a derivada de f com relação a y como função. Bom, então, quem seria a derivada de f com relação a y? Seria a função, né, que está definida no conjunto onde a derivada parcial de f com relação a y existe, chega em R e, por definição, vai ser limite de f de x, y mais k, menos f de xy sobre k. Então, observe que eu só troquei na definição da derivada parcial de f com relação a y no ponto, x0 por x e y0 por y, certo? Então, aqui eu mantive o x fixo do mesmo jeito e variei o y, certo? Do mesmo jeito, temos as notações similares às anteriores, só que agora trocando x por y ou 1 por 2, né? Para representar a derivada em relação à segunda coordenada, tá? Segunda variável. Bom, para calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu já falei, né, que a gente faz o quê? Faz a outra variável fixa, mantém ela como se fosse uma constante e deriva a função em relação a x. Então, se eu quero a derivada de f com relação a x, eu olho o y como constante e derivo a função com relação a x. Analogamente, se eu quero derivar a função com relação a y, eu olho x como constante, trato ele como constante e derivo a função em relação a y. Então, no final das contas, derivadas parciais, né, recai nas derivadas que a gente já aprendeu no curso de cálculo 1. Então, aqui eu estou com a função no item A, polinomial, né, x à quarta menos 5xy, e quero as derivadas parciais com relação a x e y, caso existam. Então, aqui eu não vou determinar essas derivadas pelo limite, não, por definição, não. Porque, como a gente já sabe que a gente olha a outra variável como constante e deriva a função em relação a uma variável, então, podemos utilizar as regrinhas de cálculo 1, que a gente já aprendeu. A função aqui também não está definida por partes, não tem nenhuma alteração, né? Eu estou calculando como função, então, dá tranquilamente para utilizar as regrinhas de derivação. Então, quem é a derivada parcial de f com relação a x? Aqui eu vou olhar o y como constante e vou derivar a função com relação a x. Então, quem é a derivada de x à quarta com relação a x? 4x ao cubo. Quem é a derivada de 5xy? É como se fosse menos 5y constante e o x é a variável. Então, preserva a constante no produto, né? Menos 5y e deriva a função que é x. Derivada de x com relação a x, 1. Então, a derivada parcial de f com relação a x é a função 4x ao cubo menos 5y. Analogamente, quem seria a derivada parcial de f com relação a y? Bom, aqui a gente faz x como constante e deriva a função em relação a y. Derivada de constante é 0, então, derivada de menos 5x vezes y, preserva a constante, que é menos 5x, e deriva a y com relação a y, que é 1. Então, resultado, menos 5x. Tranquilo, né, pessoal? Mais um exemplo, eu tenho aqui a função f de xy igual a raiz de x vezes ln de y. Então, eu quero derivar com relação a x primeiro. Então, eu vou olhar y como constante, né? Então, ln de y aqui é constante. E derivo raiz de x vezes a constante. Então, preserva a constante, ln de y, no produto. E deriva a função. Só que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Né? Se não tiverem lembrado, vocês escrevem raiz de x como função potência, né? X elevado a meio e deriva. Então, vai ser meio vezes x elevado a meio menos 1. Então, isso é meio vezes x elevado a menos meio, que é o mesmo de 1 sobre 2 raiz de x, certo?
E com relação a y, agora eu trato x como constante e derivo a função em relação a y. Então, derivada de constante vezes função, preserva a constante e deriva a função. Quem é a derivada de ln de y? 1 sobre y. Então, a derivada de f com relação a y vai ser constante raiz de x vezes a derivada de ln de y, que é 1 sobre y, certo? E quem são as derivadas parciais de f agora, no caso que a função f de x, y é arco tangente de x vezes raiz de y. Bom, derivando primeiro com relação a x, y vai ser constante, né? Então, eu tenho que derivar a função arco tangente, lembrando que ela é a inversa da função tangente, né? Então, a função, se fosse arco tangente de x, a derivada era 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Só que como eu tenho aqui uma função composta, então vai ser 1 sobre 1 mais a função de dentro, que é x raiz de y ao quadrado, tudo isso multiplicando a derivada da função de dentro. Com relação a x, né, preserva a constante raiz de y e deriva o x, que é 1. Então, tá aqui o resultado da derivada parcial de f com relação a x. E com relação a y, um procedimento análogo, né? Derivo a função arco tangente e aplico na função de dentro, ou seja, 1 sobre 1 mais x raiz de y ao quadrado. Tudo isso multiplicando a derivada do que está dentro em relação a y. Então, trato x como constante e derivo raiz de y. Então, preserva a constante e derivada de raiz de y com relação a y é 1 sobre 2 raiz de y, certo? Bom, na observação 4, né, a gente faz o seguinte. Do mesmo jeito que a gente define as derivadas parciais para funções de duas variáveis, a gente pode definir para funções de mais de duas variáveis, certo? Por exemplo, se a gente está com a função f de x, y, z igual a x sobre y mais 2z e quer calcular a derivada parcial com relação a x, então a gente olha as outras duas variáveis como constante e deriva a função com relação a x. Então, para mim, o denominador aqui, que é y mais 2z, que não depende de x, é constante e deriva a função com relação a x. Então, preserva a constante 1 sobre y mais 2z, já que é um produto, né? E deriva o x com relação a x, que é 1. Então, a derivada parcial de f com relação a x é 1 sobre y mais 2z. Se eu quisesse derivar essa função com relação a y ou a z, por exemplo, se fosse com relação a y, eu olhava x e z como constantes e derivava a função com relação a y, certo? Bom, rapidamente aqui a gente tem a interpretação das derivadas parciais, né? Então, a gente está considerando aqui S, né, uma superfície de equação z igual a f de xy. Então, se o ponto AB pertence ao domínio da função f, então significa que existe um czinho, que é a imagem desse ponto pela função f, ou seja, f de AB é igual a c. Se f de AB é igual a c, então o ponto de três coordenadas A, B e a imagem pela função f, né, corresponde a um ponto no gráfico da nossa curva, ou seja, pertence a S, certo? Então, qual é a ideia para a gente interpretar as derivadas parciais? Bom, primeiro, quando eu vou olhar a derivada parcial com relação a x, a gente sabe que a gente vai manter y constante igual ao valor que ele assume no ponto, né? Então, vai fazer y igual a b constante. Então, quando a gente faz y igual a b constante, a gente está passando um plano y igual a b no gráfico da nossa função e está cortando o gráfico da nossa função. Nesse corte, vai ter uma interseção do gráfico com o plano y igual a b, que é essa curva que a gente chamou aqui de C1, certo? Então, essa curva vai passar pelo ponto ABC e é justamente a interseção do plano y igual a b com o gráfico da nossa curva, certo? Da nossa superfície. Bom, então como é que eu interpreto a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto? Eu interpreto justamente como a inclinação da reta tangente a essa curva C1 nesse ponto. Por quê? Porque como a gente está olhando a outra variável, y igual a b constante, então é como se a gente tivesse com a função de uma variável só. Então, recai na interpretação geométrica que a gente tem de cálculo 1, que é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. De modo similar, para interpretar geometricamente a derivada parcial de f com relação a y, a gente sabe que a gente mantém x constante e como a coordenada do ponto em relação a x, nesse ponto que a gente considerou é a, então a gente vai fazer x igual a, né? E vai
de modo análogo, é como se a gente estivesse passando o plano x igual a cortando o nosso gráfico, e aí a gente vai obter uma curva que a gente está chamando aqui de C2. E aí, do mesmo jeito, a curva C2 passa por esse ponto, é a interseção do plano x igual a com o gráfico da função, e aí eu posso enxergar a derivada parcial de f com relação a y justamente como a inclinação da reta tangente a essa curva C2 nesse ponto P, certo? Vamos lá. Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de derivadas de ordem superior, especificamente de segunda ordem, tá? Mas as outras derivadas a gente pode definir de modo análogo, assim como a gente fez lá em cálculo 1. Então, é o seguinte, se a gente tem uma função f de duas variáveis que admite as derivadas parciais, então a gente já sabe que existe fx, fy, ou em outra anotação, del f del x e del f del y. Ambas as derivadas parciais, a gente sabe que também vão ser funções de duas variáveis. Caso as derivadas parciais delas também existam, então a gente chama as derivadas parciais dessas derivadas parciais de f como sendo as derivadas de segunda ordem da função f. Então, nós temos 4 possibilidades, né? A primeira é a derivada, se eu pego a derivada de f com relação a x e derivo novamente com relação a x, eu obtenho a derivada de segunda ordem de f com relação a x duas vezes, né? Que eu posso representar ou dessa forma que eu destaquei, ou como fxx, tá certo? Então, estou derivando a função f duas vezes em relação a x. A segunda forma, só um minuto. A segunda forma eu posso pegar, por exemplo, a derivada de f com relação a y e derivar agora com relação a x. Então, o que é que significa isso? Que eu estou derivando f duas vezes, só que primeiro eu estou derivando em relação a y e depois em relação a x. Então, a gente pode escrever sobre essa notação dos del, né? Del 2f, estou derivando f duas vezes, e embaixo a gente tem que escrever assim, da direita para a esquerda. Primeiro derivo com relação a y, então del y, depois derivo com relação a x, del x. Já na notação de f com subíndice, é o contrário, pessoal. Em vez de olhar da direita para a esquerda, eu vou olhar da esquerda para a direita. Então, se eu derivei primeiro com relação a y, então primeiro aqui eu escrevo o primeiro subíndice como sendo y. E depois eu escrevo x, porque eu derivei na segunda vez em relação a x. Então, não confundir. Nessa notação, f subíndice, eu escrevo a ordem de derivação da esquerda para a direita. Na notação do del, eu escrevo da direita para a esquerda no denominador para identificar quais são as derivações que eu estou fazendo primeiro em relação a quais variáveis, certo? Bom, a terceira possibilidade seria, eu estou com a derivada de f em relação a y e quero derivar de novo, só que com relação a y de novo. Então, eu vou calcular a derivada de f pela segunda vez com relação a y duas vezes, né? Então, se for com relação a outra notação, vai ficar fy, porque eu derivei f em relação a y duas vezes. E a última possibilidade é você pegar a derivada parcial de f com relação a x e derivar ela agora em relação a y. Então, estou derivando f duas vezes, sendo que primeiro eu derivei em relação a x, depois eu derivei em relação a y. Se for na outra notação, né, do f subíndice, seria da esquerda para a direita. Então, primeiro eu derivei em relação a x, depois eu derivei em relação a y. Então, não confundir essas notações, tá? Então, para finalizar, temos aqui um exemplo onde eu tenho f, uma função de duas variáveis, né? Misturo aqui uma soma de uma função polinomial com a trigonométrica e quero as derivadas parciais de segunda ordem. Quais? Derivada de segunda ordem de f com relação a y duas vezes e a derivada parcial de f de segunda ordem com relação primeiro a y, depois a x. Então, vamos lá. Vou precisar, para calcular essas duas derivadas de segunda ordem, vou ter que passar pelas derivadas de primeira ordem de f com relação a y, né? Porque tanto nessa primeira parte como na segunda, primeiro eu derivo f com relação a y, tá? Então, quem é a derivada parcial de f com relação a y? Trate x como constante. Então, derivada de constante vezes função, preserva a constante e deriva a função. A derivada de y à quinta é 5y à quarta, multiplicada pela constante, que é x ao cubo. Quem é a derivada da constante sendo de x? Zero, então por isso que ela não aparece. Então, agora eu posso calcular a derivada de segunda ordem de f com relação a y.
né? Já tinha derivado uma vez com relação a y, agora eu vou derivar de novo com relação a y. Então, trata o x como constante e deriva agora a função com relação a y. Então, preserva a constante, 5x ao cubo, e deriva a função. Quem é a derivada de y à quarta? 4y ao cubo. 4 vezes 5, 20, né? Então, por isso que ficou 20, x ao cubo, y ao cubo. Falta só calcular a derivada de segunda ordem de f. Agora, primeiro já tinha calculado com relação a y, agora eu quero com relação a x. Então, eu vou olhar para essa função aqui, derivada parcial de f com relação a y, e vou tratar agora y como constante, porque eu estou derivando agora com relação a x. Então, preserva a constante, que é y à quarta, e deriva a função. Y à quarta e 5, na verdade, né? Então, quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. 3 vezes 5, 15. Então, fica 15x ao quadrado vezes y à quarta. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.